Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, chegamos aqui já na última lição, último vídeo dessa série de 12 lições. E como prometido, trouxe vocês aqui num parque bem bonito, Parque do Lago aqui em Campo Mourão. Espero que vocês estejam vendo a beleza desse parque. É muito bonito, o pessoal vem caminhar aqui à tarde. Já que essa série começou fora, né, vamos encerrar essa série aqui fora. Pessoal, nosso muito obrigado a você que esteve conosco aí durante toda essa série aprendendo como ser um mordomo fiel à espera do mestre, e hoje nós vamos aprender sobre as recompensas da fidelidade. Teremos aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos André, claro, né? E também teremos, né, como sempre, aquele agradecimento especial porque você comentou, porque você se inscreveu, você compartilhou e você deixou o seu like. Beleza, pessoal? Então, nosso muito obrigado e vamos ao que interessa por enquanto. Chama a vinheta. Bom pessoal, nesse 12º vídeo aqui nós já vamos direto para a doxologia, né? Teremos agora um momento de oração e peço que você então, né, reverentemente, curve sua fronte e vamos ter uma palavra com o nosso Criador. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos concluindo hoje uma série de 12 vídeos, Senhor. Obrigado porque o Senhor deu saúde e disposição, conseguimos gravar todos os vídeos, todos os nossos irmãos aí conseguiram assistir, comentar e compartilhar, Senhor. Nosso muito obrigado pelas palavras, pelas lições aprendidas e continue usando agora para que a gente aprenda mais sobre essa recompensa da fidelidade com o Ricardo, com o Alexandre e com o Marcos. Use-os, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Vamos lá, gente. Então, lição número 12. Chegamos ao 12º sábado, última lição do trimestre. O título é Recompensas e Fidelidade. Separei algumas palavras para vocês. A primeira que nós vamos destacar aqui para a recompensa é gemol, que seria recompensa, remuneração, pagamento. Compensação pode significar também um complemento salarial e pode significar também ação. Desta mesma palavra, com essa raiz comum, nós temos outras palavras, que a segunda é gemulah, que também significa recompensa, pagamento, ou compensação, da mesma raiz, gemilah, exatamente as mesmas letras, que pode significar maturação, ou pode significar desmame, também aqui mais ligado aos animais. Gemilut, que significa recompensa, mas é no sentido de ação. E nós temos tagmol, que significa benefício, recompensa ou retribuição por algo. Depois, uma raiz diferente, temurá, que seria troca. Pagamento, preço, recompensa no sentido de troca. É feito algo e há uma retribuição, uma troca. De uma outra palavra de outra raiz que nós temos também é sahar, que seria recompensa no sentido de salário. A última palavra que eu trouxe aqui para vocês, penúltima na verdade, é shilum, que seria agora num sentido pejorativo. Essa palavra ela significa suborno. Pode significar recompensa também, mas é a recompensa. Pode vir, essa palavra às vezes ela é aplicada num contexto onde essa recompensa é por um ilícito ou algo imoral. Exemplo, no caso de Judas recebeu recompensas a recompensa por entregar a Cristo em moedas. Esta recompensa ela se aplicaria a esta palavra no sentido pejorativo. Outra é ekev, que é recompensa, mas aqui é recompensa no sentido de consequência. Então não é propriamente por causa exclusivamente de um salário, não, é uma consequência. Pode até se aplicar em outros contextos. Pode ser até uma consequência natural, pode ser uma consequência filial sanguínea. Então, ekev. E a última que eu trouxe para vocês aqui é pras, que seria presente, dom ou moeda antiga, mas também pode significar recompensa. Então, quando nós estamos falando dos dons
do Espírito, nós estamos falando de praz, que também é uma maneira de nós sermos recompensados. Esta palavra, essa última palavra que eu trouxe aqui, é para mim a palavra-chave. Por que a palavra-chave é a principal? Porque nós devemos tomar muito cuidado para nós não transformarmos a recompensa de fidelidade em um suborno, em uma shilum, em um suborno. Em que sentido? A pessoa pratica a boa ação numa tentativa de comprar o divino com a sua ação. Esta não é uma verdadeira recompensa celestial. A verdadeira recompensa celestial, gente, ela pode estar ligada a um requer, uma consequência natural de você aceitar o chamado Vaikra do divino, e a partir do momento que você aceita esse chamado para uma emuná específica, para uma fé específica, para uma função específica, você modifica o seu caráter. E a recompensa, ok, ela vem como uma paga em razão de boas ações, mas essas boas ações elas ocorrem naturalmente, porque você aceitou o chamado e você automaticamente recebe os frutos do Espírito, que é a mudança do seu caráter, que é a mudança do seu yetzer, da sua natureza. De natureza você começa a esvaziar o yetzer hará, natureza má, e começa a se preencher de yetzer hatov. E essa recompensa no final, ela acontece naturalmente. É como se fosse mesmo uma gimilá, uma maturação. Você vai maturando, você vai crescendo, você vai se alimentando. No verso áureo, gente, nós encontramos aqui Mateus 25, 21, diz o seguinte: o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Esse servo, gente, o que nós poderíamos encontrar aqui nesse texto? Algumas expressões eu separei para vocês desse servo bom e fiel. Primeiramente, eu vou querer separar aqui a questão da fidelidade, que também está lá, é recompensa para a fidelidade, né? Aqui no verso áureo eu separei essa palavrinha que nós encontramos lá no grego, no original, em Mateus, né, propriamente, é pistos, que significa verdadeiro, fiel, aquele que crê, aquele que confia. Então, fidelidade aqui no texto, no verso áureo, o texto grego é nesse sentido. E qual é o hebraísmo por trás desse texto grego? Qual correspondente nós encontraríamos aqui? Nós encontraríamos a palavra hebraica emuná, que significa fé, crença, firmeza, fidelidade, e também significa verdade. Vocês percebem que a intenção do autor, quando escolheu pistos, uma vez que significa fidelidade e que significa verdade, era relacionado ser fiel àquele que tem emuná. Emuná em hebraico é fé, é crença, mas também é cargo ou função. Então esse servo fiel é um servo que tem emuná. Ele atendeu o vaikra, o chamado para uma emuná, para uma fé, para um cargo ou função específica nas cortes celestiais. Então vamos lá, gente. Vamos agora adentrar propriamente ainda umas outras expressões antes da gente entrar propriamente no sábado. Uma outra expressão que eu separei aqui também para esta fidelidade é devegut, que significa adesão, união ou devoção. Então esse servo fiel também, ele está relacionado a justamente essa adesão. Lembra o atender ali, o chamado? Agora vamos lá, vamos entrar propriamente na lição da semana. O autor da lição, ele vai falar o seguinte: embora seja impossível obter salvação por nós mesmos, ou seja, nesse ponto ele quer se afastar da justificação pelas obras.
A Bíblia usa esperança e recompensa como motivação para os fiéis que vivem como beneficiários indignos da graça de Deus, pois no fim, o que quer que recebamos será sempre a única e exclusivamente da graça de Deus. Essa recompensa, gente, obviamente ela pode ser utilizada como um estímulo, mas ela não pode ser utilizada como uma peça de suborno. A pessoa querer comprar a Deus por suas obras. O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos claramente: a lei, a Torá, é para que toda boca se cale e ninguém se enxergue desculpável perante Deus. A pessoa olha para a lei. O nomos grego, que é quando nós encontramos lá nos Romanos, e ele não vê condições de se salvar. Então ele olha para Jesus e ali ele vê condições de salvação. Vamos continuar. Como escreveu Davi? Aí o autor da lição vai trazer o Salmo 18, 7 e 11, que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita. A expressão hebraica aqui é tamim, que significa completa, total, inteira, sem defeito, saudável e inocente. Então a lei do Senhor é tamim. É a mesma palavra que ela é aplicada lá no livro de Jó para o seu servo Jó. Ela é perfeita e ela restaura. E aqui a expressão shop, que significa retorno. Aqui o hebraísmo, aqui não precisa nem do hebraísmo, aqui é hebraico mesmo, né? Aqui o texto, essa expressão shop, ela está relacionada, a raiz dela está relacionada com techuvá, que significa retorno, volta. Em que sentido é techuvá? Praticar o arrependimento, praticar o retorno. E por que retorno? No lapso, Adão e Eva pecaram, e ali há o lapso de uma natureza plena de Yetzer Hatov, natureza boa, e uma transição para um conflito de natureza, de Yetzer Hará e Yetzer Hatov, simultaneamente ali no ser humano. Então o retornar é para o retorno edêmico, é o retornar para o Yetzer Hatov, nesse sentido. Restaura a alma. Então essa restauração aqui é retorno, praticar techuvá, praticar arrependimento. Restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel. Fiel, aqui a palavra também relacionada a emuná, é fiel. E aqui a palavra, na verdade, aqui ela é amun, que é da mesma raiz, de emuná, que significa o apoio, ou seja, você se apoia, você confia, ou você é fiel, mas é a mesma raiz de emuná aqui. O Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento aqui, mitzvah. Mitzvah significa mandamento, significa ordem, mas ao mesmo tempo significa salvação. E significa também compaixão. Então a mitzvah, a ordem, ela está empregada numa conotação de benevolência também. Então essa dicotomia entre mandamento e caridade, ela não existe no hebraico. Tem várias palavras que elas trazem os dois significados. Mitzvah é uma delas, tzedakah é outra, que significa ato de justiça e ato de caridade, e assim por diante. Continuando, o Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e a destilar-se dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. O autor encerra dizendo que em vários lugares na Bíblia fala sobre nossas recompensas prometidas através de Cristo, que serão cumpridas após a segunda vinda, mas muitas delas, eu faço a ressalva, essas recompensas elas vêm antes, são os frutos do Espírito Santo. Você atende o chamado, o Vaikra, para uma emuná específica. Emuná é fé, mas também é função. E por isso que você recebe os frutos do Espírito, porque para você desempenhar essa fé, para você desempenhar essa função, esse cargo, o Eterno, através do Ruach HaKodesh, através do Peri, através dos frutos do Ruach HaKodesh, te capacita para desempenhar esta emuná específica, essa fé,
esse cargo, essa função ao qual você foi chamado. Quando o terrível desvio devido ao pecado estiver terminado de uma vez por todas, mas antes dele nós também temos recompensas, que é a própria mudança do nosso caráter. O que nos foi prometido e o que garantias temos de que essas promessas serão cumpridas? Uma delas é essa: nós já recebemos o cumprimento em nossa vida, em nossa mudança de caráter. Domingo, recompensa pela fidelidade. Ele nos pede para ler o livro de Hebreus 11:6. O que o verso deve significar para nós? Como devemos responder a esse texto? Vamos ler o texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Nós temos aqui a expressão para fé, pistes, que significa fé, confiança, convicção de verdade de algo. No Novo Testamento, uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia de inclusão de confiança e fervor santo nascido da fé unida a Ele. Isso que nós encontramos ali no Strong. Depois o autor da lição pede que nós leiamos o Apocalipse, ou seja, a revelação, no 22:12, que diz o seguinte, vamos lá: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Outra pedida que o autor nos faz é para nós lermos ali o Isaías 40:10, que diz o seguinte. Deixa eu procurar aqui e vou passar para vocês. 40:10. Pronto. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a recompensa. A última que ele nos pede é Isaías 62:11, que diz o seguinte: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa. E a expressão aqui que nós encontramos para recompensa nesses livros do Velho Testamento é sacar, que significa saldo, que significa salário, recompensa, pagamento, preço. Pode significar também taxa. Aqui, nesses textos provavelmente aqui de Isaías, nós encontramos. Então estaria relacionado propriamente ao salário. Nós poderíamos construir uma alegoria, obviamente, no sentido de que a pessoa atende o chamado, atende o vai para uma emuná específica. Nesta emuná específica, emuná, fé, mas também no sentido de cargo, função, existe uma paga, existe uma recompensa. Nesta paga, nesta recompensa, existe uma parcela dessa paga que ela diz respeito a uma indenização, digamos assim. Em que sentido? Como assim indenização? Nossa, Deus está devendo alguma coisa para... Não. Se você desempenha essa função, você precisa de uma... imaginemos assim, você é um advogado, um agente comercial, uma pessoa que viaja e você precisa comprar gasolina, você viaja para o seu cliente, você precisa colocar gasolina, você precisa se alimentar, você precisa se hospedar no hotel, você precisa almoçar no restaurante, alguma coisa assim, para fazer aquela viagem onde você vai fazer aquele trabalho para alguém. Então existem os custos desse trabalho. Nessa alegoria aqui que eu criei de uma pessoa que vai desempenhar um trabalho, mas terá que ter os gastos do desempenho do trabalho, é onde nós entraríamos com os frutos do Espírito. Ou seja, a parcela da recompensa que nós já recebemos
antes da segunda vida. Obviamente que existe um horizonte, lá no horizonte existe uma recompensa após a segunda vida. Existe um salário que chega dentro do nosso contexto, que chega ao final do mês. Então vamos continuar, gente. O autor da lição vai destacar que a recompensa de Deus para seus filhos fiéis é única, como muitas coisas são espirituais, pode estar além da nossa compreensão finita. E aí, paráfrase, vamos lá, abre aspas, Ellen White e o grande conflito. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa do justo, será conhecida apenas por aqueles que contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. O autor segue agora parafraseando, gente, Mateus 5, 11 e 12. Diz o seguinte: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa vos insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Um detalhe aqui que a gente deve destacar: quando insultarem por minha causa, por causa do Senhor, o M aqui está maiúsculo. O cristão não deve dar causa à perseguição, dar causa a esses insultos e simplesmente invocar a narrativa bíblica: eu sou bendito por quem me insulta. Vocês percebem? Provocar a ira, provocar a perseguição, isso deve ser evitado, isso não provém do Senhor. Quando por minha causa, então a briga não é sua, não é por sua causa, você enquanto ser humano. Nós falamos na semana passada a questão de você transformar Elohim, transformar Deus no seu jagunço. Vai lá, mata o meu desafeto. Ou criar narrativas onde você recebe todas as bênçãos, como você é um soldado de Josafá e o outro é o inimigo, sem realmente entender o verdadeiro evangelho, sem realmente compreender o caráter do divino, que é um caráter de amor e de misericórdia. Você transforma um Deus num Deus de ódio, um Deus de vingança injustificada, uma vingança que não leva em conta o cálice da iniquidade. Em razão da misericórdia divina, obviamente que ele dá um tempo, ele demora para o castigo, ele demora para a vingança, é tardio. Por quê? Porque ele dá tempo para a pessoa voltar atrás, para que até o ímpio, ele dá um tempo para que ele possa ter a oportunidade de praticar techuvá, praticar o retorno. Por quê? Porque ele é um Deus de amor. Mas muitos invocam essa narrativa: não, agora vai fulminar na hora. A pessoa que me desagradou o indivíduo às vezes numa picuinha, uma coisa pequena, numa coisa menor. Vamos prosseguir, gente. Depois nós vemos o autor parafraseando também. O autor vai dizer o seguinte: depois de listar os heróis da fé, aqueles que atenderam ao chamado, que se permitiram ser capacitados pelo Espírito, com os frutos do Espírito, em Hebreus 11, o autor começou o capítulo seguinte explicando por que Jesus se dispôs a morrer na cruz. Abre aspas. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. A palavra aqui é martis, que tem 3 sentidos, essas testemunhas. O primeiro sentido, no sentido legal, a testemunha que vai num tribunal. O segundo sentido é histórico, a pessoa que vê algo, como os discípulos viram Cristo ressuscitar. E o terceiro sentido, no sentido ético, a testemunha no sentido testemunho por exemplo. Nós podemos usar as três formas de testemunha aqui. Veja bem, então, rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, livrem-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a correria que nos está posta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa? Sua natureza antes de descer à terra. Ele tinha uma natureza, a natureza pré-encarnada, antes dele se esvaziar, se fazer carne, se fazer filho de Maria, crescer, se fazer homem justo. Nesse sentido, ele deixou a sua alegria para trás.
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta para ele, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O autor finalmente, agora ele vai fazer aquela ressalva, que eu acho que é muito importante. Ele vai trazer para Romanos 11:6 para nós. Ele diz o seguinte: ser recompensado pela fidelidade, no entanto, não é o mesmo que salvação pelas obras. Qual ser humano tem boas obras suficientes para obter o mérito diante de Deus? Ninguém, é claro. Por isso foi necessária a morte de Cristo na cruz. Se pudéssemos nos salvar pelas obras, Jesus não teria ido à cruz. A salvação é pela graça, abre aspas. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Recompensas, em vez disso, são obras de Deus por nós e em nós. E aqui o autor da lição finalmente entra naquele ponto, mesmo que de forma sucinta, aquele ponto de recompensa em nós, que é o mais importante, que já deve ser destacado desde o começo da lição, para não criar maus entendidos, para não criar nenhum tipo de mal entendido. A expressão graça que nós usamos aqui é charis, que significa de boa vontade, sem, obviamente, naquele sentido, sem merecimento. E aqui encerramos a lição de domingo, e agora é com o Alexandre. Olá pessoal do canal Entre Linhas, estamos aqui para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. E os temas que couberam a mim nessa semana são todos temas felizes, eu espero. São todos temas muito bons, porque falam de céu, de salvação, de vida eterna, de anseios que servem para nos acalentar, para aliviar nossa jornada nessa terra e para nos acalentar, nos abraçar, com a certeza de um futuro melhor, de um futuro de paz, de um futuro sem pecado, sem maldade, sem sofrimento. Vocês já estudaram a lição de sábado e domingo com o Ricardo e agora seguem comigo na segunda e na terça. Lição de segunda-feira tem por título Vida Eterna. E a ideia da lição vem falando que todos nós temos um destino eterno adiante de nós. E existem apenas duas possibilidades. A primeira possibilidade, a possibilidade feliz, é a possibilidade de uma vida eterna. Quer dizer, uma vida plena, uma vida completa, uma vida sem pecado, sem tristeza, sem sofrimento, sem dor, sem luta, uma vida de alegria. E que vai durar para sempre. Agora, o segundo caminho não é o caminho feliz. O segundo caminho é o caminho da morte eterna. E por morte eterna nós não queremos dizer alguém que fique morrendo constantemente ou que fique sofrendo no inferno sendo queimado. Por morte eterna nós queremos dizer alguém que morrerá de uma vez por todas e que nunca mais viverá. Porque como diz a Bíblia, a alma que pecar, essa certamente morrerá. Os textos base para a gente pensar acerca disso estão em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, o desejo de Deus é que nós nos salvemos, é que nós sejamos salvos, e Ele deu o próprio Filho, Cristo Jesus, em propiciação pelos nossos pecados, para garantir a nossa salvação. E o outro texto é o texto de Romanos 6,23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, quer dizer que todos nós estamos condenados à morte eterna, até que o sangue redentor de Cristo Jesus seja derramado por nós, em nossas vidas, e nós sejamos considerados entre os salvos. Dois caminhos: vida eterna ou morte eterna. Como diz o hino, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Todos nós temos um destino eterno a decidir, a vida ou a morte. Eu escolho a vida hoje, você. A lição de segunda-feira segue agora para o texto de João 14, versículo 1 a 3. E aí, os textos da lição de segunda-feira são aqueles textos para você fazer de conta que tem muito texto de cor na sua cabeça
E quando for estudar essa lição ou passar essa lição, você falar esses textos todos de cor. Porque João 14, 1 a 3 é outro texto conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Essa promessa é uma promessa que vem junto com a promessa de vida eterna. A promessa de vida eterna é uma vida eterna que vai ser passada em um lugar, em um tempo e um espaço. Não se trata aqui de um paraíso de alminhas penadas, de um negócio simplesmente espiritual ou etéreo. Se trata de um paraíso concreto, com casas concretas e com a presença real de Deus. E que nós viveremos em nossa carne, e em nossa carne veremos a Deus. Cristo promete que está preparando um lugar todo especial para nós no céu. Um lugar confortável, um lugar agradável, um lugar de descanso, um lugar onde vamos poder estudar mais do amor de Deus e onde poderemos louvar eternamente esse Deus de amor. Ele promete não só que vai preparar-nos um lugar, mas ele promete que vai voltar e nos buscar. É a promessa de retorno de Cristo Jesus. É a promessa de salvação de Cristo Jesus, que traz para nós o sentido do sacrifício de Cristo. Se a primeira vinda de Cristo acabasse tudo ali, nós não tivéssemos mais nenhuma esperança, não seríamos felizes, seríamos infelizes. A história não acaba com a primeira vinda de Cristo, com a morte dele na cruz. A história começa com a segunda vinda de Cristo, quando Cristo estabelece a eternidade. A primeira vinda de Cristo, ela assegura a garantia da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo traz sentido para a primeira vinda de Cristo. O propósito da primeira vinda de Cristo é garantir-nos a salvação. Avançamos para a lição de terça-feira. E a lição de terça-feira é uma que é difícil falar o texto inteiro de cor. Porque Apocalipse 21 começa lá, vi novo céu e uma nova terra, e segue texto. E o Apocalipse 21 é um texto longo em seguida. Existem muitas abordagens possíveis de Apocalipse 21. A gente poderia falar da metragem da cidade. O título da lição é a Nova Jerusalém, né? Então a gente poderia falar da metragem da cidade, a gente poderia falar dos 12 fundamentos, a gente poderia falar do tamanho do muro, a gente poderia falar das portas, das 12 portas, do tamanho de pérola. Mas eu não quero falar de nada disso, gente. Se você quer saber mais dessa cidade, tem um vídeo de uma lição passada em que nós estudamos sobre o livro de Apocalipse. Vai lá, volta. Veja o que o Ricardo fala sobre essa cidade. Ele fala bastante da cidade de Nova Jerusalém nesse vídeo. O que eu quero falar aqui são alguns pontos específicos que nos trazem a esperança. A primeira delas, Deus habitará com os homens. A promessa dessa nova cidade, dessa nova Jerusalém, desse novo céu e dessa nova terra, é de que nós poderemos ver Deus face a face. Nós contemplaremos a presença física de Cristo Jesus. Nós andaremos com Cristo Jesus. A separação que existe entre nós e Deus hoje, a separação produzida pelo pecado, o sofrimento, a dor, a culpa, a tristeza, tudo isso não entrará na Nova Jerusalém. Nós andaremos com Deus. Deus habitará com os homens. A continuidade do texto, que eu considero muito linda ainda, é de que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. O pranto que nós derramamos nesse vale de lágrimas, que é a nossa vida nessa terra, ele vai cessar. Nossas lágrimas serão enxugadas pela mão amorosa do próprio Cristo. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Haverá um fim para o sofrimento. Nossa vida não termina aqui.
Nosso sofrimento termina aqui. Nossa vida começa de verdade no céu. Não haverá mais morte ou dor. Apenas alguém que já sofreu a perda de um ente querido sabe a dor da morte. A morte nunca mais vai separar pais e filhos, irmãos, casais, amigos. A morte nunca mais vai nos separar, porque na nova terra não haverá mais morte. A doença não vai nos afligir. Você que sofre de fibromialgia e tem dores constantes, você que tem uma hérnia de disco e dói constantemente, você que sofre com um câncer, você que sofre com dores reumáticas fortes, saiba que haverá um fim para a dor. No céu não vai ter dor. No céu nós teremos corpos plenos, corpos saudáveis, não haverá doença. Depois nós seguimos para os conjuntos de 12, né? A medida da cidade era toda em múltiplos de 12. São 12 fundamentos, as 12 portas. Sucintamente, 12 é um número que indica uma ideia de totalidade. São 12 as tribos de Israel. Esses 12 da Nova Jerusalém são a forma que Deus tem de dizer para nós: tem lugar para todos. Tem lugar para você. Tem lugar para mim. Tem lugar para todo o povo de Deus. Vou preparar-vos lugar. Foi isso que Jesus disse. E ele prometeu e ele cumpriu. Há lugar para todos. O 12 traz esse sentido de totalidade. É o conjunto dos salvos, é o conjunto do povo de Deus. Há lugar para mim, há lugar para você. E há lugar para todos quantos nós convidarmos. Seja bem-vindo à boda do Cordeiro. Eu quero estar lá. E você? Que possamos não deixar espaços vagos na Nova Jerusalém. Que a sua presença e a minha sejam uma certeza, pelos méritos de Cristo Jesus. Um abraço para todos. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas. Chegamos à parte de quarta-feira e vamos dar continuidade ao estudo da lição. Você já começou aí com o Lúcio, passando pelo Ricardo, pelo Alexandre, e agora eu vou dar aqui a minha contribuição, vou acrescentar os meus 2 centavos aqui, né? Na parte de quarta-feira, temos o título O Acerto de Contas, e o autor chama atenção aqui para o discurso que Jesus Cristo fez após ser questionado sobre os sinais que haveriam próximos à sua vinda. E ele deixou ali em Mateus 24 alguns sinais no mundo físico, né? Alguns sinais sociais também. E nós vamos para Mateus 25, quando ele fala a respeito dos sinais que aconteceriam na igreja. E ele começa com a parábola das virgens, né, 5 prudentes e 5 nécias, e isso são sinais para a igreja. Ele está falando do estado da igreja próximo à sua vinda. E o autor nos pede para ler aqui Mateus no capítulo 25, dos versos 14 a 19, quando ele conta ali a parábola de um homem que viajou para uma terra distante e deixou 3 pessoas responsáveis por certa quantidade de dinheiro. Às vezes nós pensamos que os talentos que são citados ali na parábola, né, nós conhecemos essa parábola como a parábola dos talentos, representam apenas aquilo que nós recebemos de Deus como dons, né, o dom de pregar, o dom de cantar. Então, se eu recebi o dom de cantar e não canto, Deus vai cobrar isso de mim. Se eu recebi o dom de ensinar e não ensino, Deus vai cobrar isso de mim. No entanto, tem um texto aqui, né, que foi citado no livro Testemunhos para a Igreja, que diz assim: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Essa importante lição foi dada aos discípulos para benefícios dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E os talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Então aqui ela diz que
os recursos dali da parábola não são meramente os talentos, ou seja, não são apenas os talentos de cantar, de pregar, de ensinar, coisas desse tipo, mas abrangem coisas maiores e coisas relacionadas até mesmo à parte financeira. Bom, todos os dons que nós recebemos de Deus podem ser inclusos nessa parábola, na parábola dos talentos, né? Tanto os dons de ministérios, também como os dons financeiros, que são presentes de Deus, né? Deus quem nos dá o ouro e a prata, como também nós podemos aplicar aqui a outros setores da nossa vida, né? Até mesmo como nós cuidamos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, tudo pode ser aplicado aqui. Toda a capacidade que Deus nos deu, seja capacidade financeira, seja capacidade de física, né, de saúde física, seja capacidade intelectual, tudo isso será requerido por Deus quando Jesus Cristo voltar, quando o Senhor voltar, né, quando o Senhor aqui da história, que é uma representação de Jesus. Então, o autor ele chama as pessoas aqui a pensarem a respeito disso, né, chama cada um de nós a pensar a respeito disso, e ele chama atenção também para Mateus 25, verso 23, especialmente quando ele diz ali, entra na posse do reino, entra no gozo do reino, nas alegrias do reino, né? Então isso é tomar posse do reino de Deus, né? É tomar posse do reino quando Jesus Cristo voltar. Aqueles que foram fiéis nos seus recursos, eles também foram convidados a participar de recursos ainda maiores, no caso, recursos eternos, né? É bastante natural para nós pensar que outras pessoas tenham mais talento do que nós, portanto, sejam mais responsáveis para com Deus. Nessa história, no entanto, foi a pessoa com apenas um talento, a menor soma de dinheiro, que se mostrou infiel e perdeu o reino. Em vez de pensar nas responsabilidades dos outros, vamos nos concentrar nos talentos que Deus nos confiou e como podemos usá-los para a sua glória. Então, ao invés de pensar assim, os ricos correm o risco de se tornarem gananciosos, nós temos que tomar cuidado com a nossa própria ganância. Ao invés de pensarmos, a pessoa que tem o dom, o pastor, o missionário da igreja, né, que recebeu esse dom, ele tem que ser fiel no seu dom. Não, vamos cuidar também dos pequenos dons, das pequenas atitudes que Deus requer de nós durante toda a nossa vida, para que possamos apresentar a Ele a responsabilidade pela administração fiel de tudo que Ele nos confiou, de todas as áreas que Ele nos confiou, da nossa família, dos nossos talentos, da nossa igreja que Ele nos colocou à frente e tudo mais que Deus nos confiou. Na parte de quinta-feira, olhando para as recompensas, né? Então, aqui fala que após a conversão de Paulo, ele mergulhou totalmente na causa de Cristo. Ele poderia ter sido muito bem sucedido sob a perspectiva mundana, baseado nos seus talentos, né? No seu empenho e até mesmo no seu preparo intelectual. No entanto, ele preferiu, né, abrir mão de todas essas coisas para servir a Deus. Aliás, Jesus ele costuma convidar pessoas para o trabalho que são pessoas ocupadas, que são pessoas empenhadas em outras áreas, né? Ele chamou sempre pessoas que estavam trabalhando, que estavam empenhadas em alguma atividade. Ele nunca chegou, pelo menos eu não me lembro dele ter chegado para uma pessoa que estava sem fazer nada e falar assim, já que você não faz nada, não está fazendo nada, então venha trabalhar comigo. Não, Jesus Cristo buscou pessoas que eram empenhadas em outros aspectos e que assim se tornaram também empenhadas com a obra do Senhor, né? Na pergunta aqui nós lemos assim, leia Romanos 8, verso 16 a 18. Como o conhecimento de que ele era um filho de Deus foi um fator em sua fidelidade. Então o apóstolo Paulo, né, se reconhecia como um filho de Deus. Ele diz que em Cristo, né, nós nos tornamos filhos também, nós somos chamados, considerados filhos, mas isso não significa que nós temos direitos por nós mesmos, né? Nós somos filhos em Cristo, ou seja, quando nós estamos em Cristo. E o que significa estar em Cristo? É estar participando com Ele, tanto das provações que Ele passou,
né, e passamos também na nossa vida por sermos chamados cristãos, e também da sua renúncia e da sua fidelidade. Então, estar em Cristo significa renunciar às coisas que ele renunciou, significa viver como ele viveu. Então, o apóstolo Paulo ele dizia assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as questões que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está em Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14. Então aqui o apóstolo Paulo, ele não via, ele descreveu isso, né? Ele não via como perda as coisas que ele precisou abandonar para servir a Cristo. E sempre vale a pena abandonar as coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Sempre vale a pena escolher aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus nos orienta. Isso sempre vai trazer dividendos mais seguros, né? Em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versos 6 a 12, o autor da lição pergunta qual é a mensagem crucial nesses versos. O apóstolo Paulo ele falou ali que o contentamento é a fonte da alegria. E ele compara, né, o contentamento com as riquezas. As riquezas elas podem ser uma armadilha, podem ser causa de muitas pessoas tropeçarem, enquanto que o contentamento é alegria. O contentamento ele é a verdadeira prosperidade segundo a Bíblia. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não está falando de coisas que nós possuímos, de quantidade de coisas que nós possuímos, mas do quanto nós estamos contentes, ou seja, quanto temos contentamento naquilo que possuímos. Então, quando você tem aquilo que é necessário e você reconhece que Deus providencia aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, isso é fonte de grande alegria. Enquanto que pessoas que têm muito, mas não reconhecem que não estão satisfeitas com aquilo que têm, vivem sempre numa busca que nunca tem fim. E vivem angustiadas, querendo alcançar mais, querendo viver mais as glórias desse mundo. E as glórias desse mundo nunca têm fim, né? Se você não andava de bicicleta e compra uma moto, você vai querer um carro. Se você compra um carro, você vai querer um avião, um carro melhor, né? Vai querer um helicóptero até. Então, os meios onde nós vivemos, eles são infinitos, né? Não há saciedade para aqueles que buscam nas coisas desse mundo. Por outro lado, o que é melhor? Ter muitas coisas ou ter tudo que necessita? O que adianta você ter muita riqueza, por exemplo, e não ter saúde para desfrutar daquilo que você tem? Ou você ter saúde nesse mundo, né? Mas não ter paz espiritual, ou não ter recursos para se alimentar, por exemplo. Então, o segredo está no equilíbrio e em estar contente, estar contentado com aquilo que você tem. O contentamento ele não significa que você vai deixar de buscar, de galgar coisas melhores, né? Mas você pode desfrutar daquilo que tem enquanto está galgando coisas melhores. Então, se eu não tenho dinheiro para ter uma casa, mas eu tenho condições de pagar um aluguel, eu não posso desistir de ter a minha casa, né? Eu posso continuar trabalhando, ou melhor, não preciso desistir de ter a minha casa, posso continuar trabalhando para ter a minha casa própria, mas não posso viver angustiado por isso, né? Eu posso agradecer a Deus já pelo que eu já tenho, né? E assim por diante. Então, é muito importante sermos gratos, né? Naquilo que nós já alcançamos, naquilo que nós já conquistamos, né? Então, o acúmulo de bens ele não é necessariamente um sinal de felicidade. Prova disso é que muitas pessoas acumulam muito e vivem angustiadas, vivem querendo ainda mais, outras vivem, não têm paz, né? Vivem preocupadas em não ser aí roubadas e coisas desse tipo, né? Na parte de sexta-feira, que é aquela parte que tem as nossas perguntinhas, a primeira pergunta diz assim: como harmonizar a salvação pela fé com a recompensa segundo as obras? Isso aí foi da parte do Ricardo. O Ricardo já explorou bastante esse tema, mas é muito importante lembrar que ninguém tem obras suficientes para se salvar. Mas, por outro lado, quando nós nos salvamos em Cristo, ou seja, quando nós aceitamos a salvação em Cristo, qualquer ato nosso de bondade ele é atribuído
para a nossa recompensa, para a recompensa daqueles que buscam. Então, Deus irá recompensar cada um segundo as suas obras, desde que essas obras tenham sido feitas em Cristo, ou seja, tenhamos aceitado a Cristo como Salvador da nossa vida. Porque, do contrário, se não aceitamos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, né, nós também não estamos aceitando as obras dele em nossa vida. E tudo que fazemos de bom, segundo a Bíblia, vem de Deus. Então, quando nós recusamos a Jesus, nós estamos recusando também as boas obras que ele praticou através de nós. Então, quando nós fazemos caridade, quando nós fazemos o bem, quando nós pregamos o Evangelho, tudo isso são obras que vêm de Deus. É Deus que nos inspira a fazer, não é um ato isolado nosso. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos também essas obras. Quando nós rejeitamos a Jesus Cristo, estamos rejeitando também essas obras, né? Então, não há recompensa para aqueles que não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador, não aceitam a sua salvação pela fé. A pergunta número 2, estar contente com o que temos significa que não podemos melhorar nossa condição financeira? Ou seja, por que essas ideias não estão necessariamente em conflito? Então, como eu falei anteriormente, né, o contentamento não é a mesma coisa que o conformismo. Conformismo é quando você está estagnado em um patamar e não deseja alcançar coisas melhores, né? Então você não pensa em se preparar, não pensa em se capacitar para um trabalho melhor, não pensa em conseguir um patrimônio melhor para que você tenha tranquilidade, ofereça tranquilidade também para a sua família. Isso é uma estagnação, isso não está de acordo com a lição que a Bíblia deseja nos dar. Pelo contrário, a Bíblia nos convida a trabalhar arduamente e trabalhar também pelo pão, né? Mas quando nós estamos voltados para as coisas espirituais, nós estamos contentes com aquilo que já temos e desfrutamos daquilo que já temos, buscando galgar coisas maiores, né? E a pergunta número 3, as pequenas escolhas que fazemos determinam onde passaremos a eternidade? Até mesmo um pensamento, né? Porque se um pensamento é constante, ele se torna palavras. Palavras determinam as nossas ações, né? Como a tua boca diz, assim o é. Então isso determina as nossas ações. As nossas ações, elas podem se tornar hábitos. E hábitos moldam o nosso caráter. E o caráter decide a nossa eternidade. O caráter é algo que nós vamos, depois de transformados, depois de modificados, nós ainda seremos quem nós somos, com a nossa mente já transformada, mas o nosso caráter nós vamos preservar. Então aquela pessoa que era amável, né, ela vai ser ainda polida para ser mais amável. Aquela pessoa que trabalhava, que era uma pessoa operosa, ela vai ser polida para continuar sendo para continuar servindo, para continuar sendo assim operosa também, né? A pessoa que se esmerava em fazer coisas perfeitas, fazer coisas bem feitas, essa pessoa também vai ser polida para que ela se aperfeiçoe nisso. Isso é o caráter que nós temos, né? Então nós vamos levar o nosso caráter para a eternidade. Ou então o nosso caráter, se for um mau caráter, né, vai nos tirar da eternidade. Então as coisas mínimas, até mesmo os pensamentos, podem sim determinar o nosso destino eterno. Que Deus nos abençoe. Essa lição foi muito útil para mim, pelo menos eu aprendi bastante a respeito de administração fiel, né, dos recursos que Deus tem colocado aos meus cuidados, tanto os recursos financeiros quanto todos os outros dons que Deus tem me dado. E eu espero que tenha sido útil para você também. Eu acho que se você acompanhou esse vídeo até esse ponto, certamente você aprendeu bastante também, porque esse trimestre foi um trimestre de bastante aprendizado para todos nós. Quero terminar orando por você, pela sua família e pedindo as bênçãos de Deus sobre esse canal para que possamos continuar pregando a palavra de Deus e ao encerrarmos esse tema, que possamos estar nos preparando para o próximo tema, um tema importante, as 3 mensagens angélicas, né? Vamos orar? Santo e bom Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos guardando todos os dias, guarde os nossos familiares, o nosso lar, as pessoas que estão ao nosso redor.
Nós te pedimos pela tua graça, Senhor, que o Senhor nos acompanhe em todas as nossas atividades e que tudo seja feito na tua presença e que tenhamos consciência disso para que possamos fazer o melhor para o Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe esse canal, as pessoas que acompanham, nós que estamos aqui à frente da câmera, as pessoas que compartilham, que comentam e todos que contribuem de alguma forma para o crescimento desse canal. Continua nos guardando na tua presença e nos enchendo do teu Santo Espírito, para que tudo que fizermos seja para honrar e glorificar o teu nome. Guarda-nos, abençoa-nos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com uma nova lição e mais temas para o estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. Obrigado a você que acompanhou até aqui esse vídeo, que acompanhou todos os nossos vídeos dessa série. Espero que cada palavra, cada lição, cada reflexão tenha sido útil para você e para todos aí os seus queridos. Beleza, pessoal? Fiquem em paz e nos vemos então já na próxima série, onde vamos estudar sobre o santuário. Um assunto bastante peculiar para os nós adventistas. Então nos vemos lá, estejam animados. Tchau, tchau, pessoal.